Eu realmente nunca havia me desviado. Eu fiquei um ano desviado da presença de Deus. Eu nasci em berço evangélico, eh, mas por ter me casado muito novo, na época eu tinha 19, 18 para 19 anos de idade, eu não tinha muita experiência, e quando chegou aos 25, 26, eu não consegui levar o casamento mais. Eu estava trabalhando em uma loja no centro, no centro de Belo Horizonte. Eu tinha. é, 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 Nunca tinha tido envolvimento com pessoas que não fossem do núcleo evangélico, e eu me senti muito, muito, mas muito mesmo estafado. A religião estava me prendendo, me desfigurando, me desconfigurando mesmo da minha personalidade, de tudo que eu achava que era correto na época, né? Então eu acabei saindo de casa. Eu cheguei perto da Cláudia, minha esposa, e falei com ela que eu estava saindo e estava indo embora de casa. Nessa época meu filho tinha 4 ou 5 anos de idade. Hoje ele está com 26 ou 27. E, e o que acontece foi o seguinte: quando o diabo ele entra na vida da pessoa, ele entra mesmo. Dentro desse humano, eu tive experiências assim muito terríveis com o mundo. Eu tive experiência que eu não quero nem contar aqui. Eu quero contar só uma parte da experiência que eu vivi nesse um ano que estava desviado, que foi o meu retorno para a casa de Deus. E foi praticamente um ano, um pouco mais de um ano mesmo. Eu lembro que eu morava ali no bairro Independência, na região do Barreiro. Embaixo era um prédio de 3 andares. Eu morava no segundo andar, no segundo pavimento, e no primeiro pavimento morava um babalaô orixá, um pai de santo. E teve situações que eu fiquei incorporado mesmo com demônios. Os demônios começaram a se apossar do meu corpo. E o pai de santo, ele vinha, dava aquela trégua, mas eu não me sentia liberto. Eu não me sentia livre daquilo, né? Mas também não sentia que os espíritos imundos tomavam conta do meu corpo. Era algo assim muito, muito estranho. Eu sabia o tempo todo que Deus ele estava comigo, sempre, o tempo inteiro. E quando foi para eu voltar para a casa de Deus, que eu fiquei um ano fora, eu lembro que eu estava dormindo e de repente eu tive uma experiência muito intensa com o mundo espiritual no tocante que diz as coisas do mal. É, era uma casa, era um barracão de 3 cômodos com banheiro, e eu estava no quarto deitado dormindo. De repente eu senti a presença do mal, e eu tive a visão do espírito imundo que estava lá no terceiro cômodo, e eu no quarto aqui, no quarto aqui bem nos fundos. E, esse espírito imundo, ele se apresentou para mim como se fosse um espírito de mulambo, né? Em outros segmentos eles chamam de umulu. E esse espírito, ele vinha andando em direção a mim, e ele queria entrar dentro do meu corpo para me matar, para tomar conta de mim e me matar. E eu sabia que isso ia acontecer, porque eu não tinha mais a proteção de Deus. Eu estava totalmente bêbado, drogado. E eu lembro que eu falei com Deus assim: Senhor, se o Senhor me dá o livramento, eu vou voltar para a casa de Deus, vou voltar para minha família, e a partir de então eu vou fazer a sua obra. Porque desde a minha infância, Deus taxativamente vinha dizendo que era para eu viver a pena para o ministério. O ofício, né? Você entende o seu ofício. Não são todas as pessoas que têm essa escolha, né? A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava, e eu não conseguia prosperidade, não conseguia chegar
a ter a prosperidade de pelo menos pagar as minhas contas, né? Ter essa condição de pagar as minhas contas em dias. E eu tenho vivido essa experiência com Deus. Depois que eu comecei a trabalhar só para Deus, isso há mais de 14 anos, já para 16 ou 17 anos, só de Ministério Semeadores tem mais de 14, né? Ministério Semeadores, esse agora é emancipado, né? Porque o Ministério Semeadores me consagrou, eu sou consagrado ao Ministério Pastoral, ofício, pelo Ministério Semeadores de Curitiba, Pastor Miguel. Aí, quando eu vi aquela visão, eu comecei a lutar no mundo espiritual e dizer a Deus, né, que me desse a oportunidade de eu conseguir acordar, porque aquele espírito dizia a mim que aquele espírito é que mata as pessoas dormindo, né? E eu sabia que se aquele espírito entrasse dentro do meu corpo, eu iria morrer ali. Então eu peguei e pedi a Deus, Senhor, me dá a oportunidade de me levantar, acordar e conseguir entrar nessa batalha espiritual, porque eu sempre fui menino de muita batalha espiritual. Eu tive arrebatamento de espírito, até vou contar aqui no canal. Eu tinha 12 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo, logo então do batismo com o Espírito Santo, eu fui arrebatado, né? Deus me arrebatou e me mostrou as coisas celestiais. E quando o Espírito de Deus, ele me deu a oportunidade de eu acordar, eu batalhei contra aquele espírito imundo, e expulsei aquele espírito imundo para a glória de Deus, e no outro dia eu levantei cedo e cheguei perto do meu patrão, a loja era ali na Tupinambás 687, no centro de Belo Horizonte, Passarela Calçados, Vital Calçados, e eu pedi a demissão e falei, a partir de agora eu vou trabalhar só para Deus. E tenho trabalhado só para Deus. Deus tem me sustentado. Eu sei que a gente passa luta, passa tribulação, mas a gente passa. Porque esse é o chamado de você poder ir, de você poder fazer missão. Eu tenho 27 anos de casado, graças a Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor, 27 não, 28, vou fazer 29 anos de casado, para a honra e glória do nome do Senhor, e Deus ele tem restaurado as nossas vidas, nós temos saído pelo Brasil inteiro e o mundo, pregando o Evangelho, a palavra de Deus, e Deus tem sido bom para conosco. Eu acredito que você que tem esse chamado para fazer a obra de Deus, não negligencie. A gente não quer ir, mas a gente tem que ir. Na realidade, o que todos nós queríamos é poder realmente trabalhar aí no cotidiano. Mas se Deus chama para você trabalhar só na obra, não vai dar certo você trabalhar em outra coisa. Tá bom? Fique na paz de Deus, Deus te abençoe. Eu vou contar o restante do testemunho.